Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Igreja Batista Vértice. Perdoem a voz aqui meio anasalada, mais do que de costume. Estou uma semana aí de sinusite, mas que vai melhorar em breve, aí, se Deus quiser. A gente está hoje terminando uma série de... Vou pegar água, por favor. A gente está terminando uma série de mensagens, na verdade não terminando uma série, porque a gente está fazendo, obrigado, meu bem, uma série trimestral, com foco na missão de Jesus, e a cada mês uma ênfase dentro desse mesmo tema, e nesse mês a ênfase tem sido a casa, a nossa casa como lugar da missão. No mês que vem olharemos para a cidade, para Brasília, a nossa cidade, como esse lugar onde Deus nos plantou para exercermos a missão que Jesus confiou à igreja. E em junho, fechando esse trimestre com foco na missão, nós olharemos para o mundo, para as nações, para o desafio missionário de alcançarmos lugares mais distantes de nós. E Deus tem feito algo maravilhoso, despertando na nossa igreja essa paixão, essa vocação missionária, entendendo a missão de fato a partir do lugar onde Ele nos colocou, mas também com essa disponibilidade de irmos até os confins da terra, né? Na linguagem de Jesus. Ontem nós tivemos uma reunião aqui pela manhã na igreja e muitas pessoas vieram, uma reunião do Ministério de Missões, que está começando a se organizar, a se estruturar para implementar alguns projetos aí, se Deus quiser, nas próximas semanas e nos próximos meses. A gente vai estar muito mais ativo nessa área como igreja, e muitas pessoas então vieram ontem e já ficaram conectadas aí a esse ministério e vão ficar informadas dos próximos passos, né? Então, glória a Deus por isso. Mas viver a missão não é uma vocação, um chamado exclusivo de alguns poucos dentro da igreja, né? Todos nós fomos chamados por Jesus para viver uma vida que inclui a prática do nosso testemunho, da nossa vocação missionária. Na verdade, todo discípulo de Jesus é um missionário nesse sentido, é uma testemunha de Cristo. Foi isso que Jesus disse em Atos, no capítulo 1, verso 8, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e o que vai acontecer é que a partir daí vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é baseado nesse comissionamento de Jesus que nós estamos, nesse trimestre, vivendo também essa progressão da missão, a partir do lugar onde estamos, a nossa casa, olhando também para a nossa cidade e para o mundo. Nós queremos viver a missão assim também, da maneira como Jesus nos comissionou. E hoje nós vamos concluir essa primeira parte dessa reflexão, olhando para a nossa casa como lugar de missão. Eu vou beber mais água que o normal e tossir também um pouco, tá bom, gente? Vocês me perdoem. Vamos ler 1 Coríntios no capítulo 10. Você pode acompanhar aí na tela ou abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. A gente vai começar no verso 31. E depois eu vou ler mais alguns versos também. De início, apenas o verso 31. O apóstolo Paulo escreve assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No contexto aqui do capítulo 10 de 1 Coríntios, eu convido você a ler depois na sua casa com mais calma e meditar nessa passagem. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, mas eu quero te ajudar a se situar. Paulo está numa conversa com a igreja de Corinto acerca de como nós devemos nos portar à mesa. E nos portar à mesa, especialmente com descrentes, com pessoas que não se identificam como seguidoras de Jesus. E mais especificamente ainda, os versos anteriores falam de como nós nos portamos à mesa, nós, no caso, aqueles discípulos de Jesus que eram parte da igreja de Corinto, como eles deveriam se portar à mesa na presença de descrentes e como convidados na casa dessas pessoas, certo? Então ele está falando desse assunto. Esse versículo 31, vocês devem comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, ele surge
no contexto dessa instrução do apóstolo Paulo. Por que é que Paulo está preocupado com a maneira como os membros da igreja de Corinto deveriam se portar à mesa como convidados de pessoas que não criam em Jesus? Paulo está escrevendo a uma igreja inserida numa cultura pagã. A igreja de Corinto está situada na cidade de Corinto, uma cidade no contexto do Império Greco-Romano, que era permeada por vários deuses e adoração a esses vários deuses. Havia templos a esses deuses, as pessoas participavam de rituais e sacrifícios dedicados a essas divindades. E agora existem pessoas dentro desse contexto se convertendo a Cristo. Tanto judeus como, predominantemente, naquele caso de Corinto, gentios. E essas pessoas estão agora vindo fazer parte de uma mesma comunidade de fé, uma comunidade cristã. E elas trazem consigo aqueles comportamentos que eram típicos da sua vida anterior, das suas práticas religiosas anteriores. E imagine, então, um judeu, por exemplo, que traz toda a o seu vínculo com a lei de Moisés e com as orientações acerca do que se pode comer, do que não se pode comer, de quais são as pessoas com as quais você pode estar à mesa, quais são as pessoas que não devem estar perto de você porque não seguem determinados ritos e práticas. E esses judeus agora convertidos a Jesus estão tentando se orientar acerca do convívio com irmãos na fé, outros cristãos, mas que não vêm desse mesmo histórico deles, das mesmas práticas que eles, mas vêm de um contexto de adoração e sacrifícios oferecidos a outros deuses. Sacrifícios os quais muitas vezes envolviam comida, especificamente carne de animais, que eram utilizados, assim como os judeus utilizavam, né, a carne de muitos animais nos sacrifícios que eram oferecidos ao templo. Essas outras divindades também eram adoradas por meio desses sacrifícios e rituais envolvendo especificamente carne, mas envolvendo vinho, envolvendo comida e bebida. E Paulo, então, está orientando uma igreja que está diante dessa complexidade, de uma diversidade cultural, de uma diversidade religiosa, convivendo com pessoas que eram diferentes umas das outras e tendo de entender como se portar diante dessas situações da vida em comunidade. No texto aqui, no capítulo 10, Paulo orienta esses cristãos de Corinto a comerem aquilo que for posto à mesa. Então, você é convidado a ir à casa de alguém que não crê em Deus, aquilo que a pessoa servir, você come. Não faça perguntas, basicamente é isso que ele diz. Não pergunte de onde vem essa carne, não pergunte o que foi feito com essa carne anteriormente, só receba com ações de graças e essa carne você pode consumir, esse alimento, o que for colocado à mesa, receba com gratidão e coma. Mesmo num contexto em que era comum que essa carne fosse oferecida primeiro a ídolos ou antes de ser vendida nos mercados, fosse dedicada e consagrada em algum tipo de ritual pagão, Paulo está dizendo isso não tem o poder de afetar aqueles que estão em Cristo. Receba com ações de graça e coma aquilo que for servido. E Paulo, por que Paulo dá essa orientação para eles? Paulo orienta esses cristãos a nortearem sua decisão a partir do amor ao próximo como princípio fundamental. Ele deixa claro que não há o que temer em relação a esses sacrifícios oferecidos a outros deuses, a essas divindades. Ele diz que isso não tem efeito para aqueles que estão em Cristo e que, se o assunto não vier à tona, não há nenhum problema, nenhum receio em participar daquele alimento, daquela refeição. Agora, curiosamente, ele dá uma outra orientação. Ele diz assim, se o assunto vier à tona, ou seja, se o anfitrião disser para você, olha, estou te servindo aqui essa carne veio lá do mercado e ela foi oferecida ao Deus tal, ela fez parte do ritual tal, ela foi sacrificada, esse animal que foi morto, de onde veio essa carne, foi sacrificado como parte de um culto em adoração a tal Deus. Paulo diz que se esse assunto for levantado, se ele for mencionado, aí a postura deve ser diferente. Aí é melhor não comer. Confira lá depois, leia todo o capítulo. Ele diz isso. Ele diz, nesse caso é melhor não comer. E a nossa reação natural é imaginar assim, é melhor não comer porque de alguma maneira então isso vai me fazer mal, né? Porque eu estou comendo um alimento que foi consagrado a um outro Deus e tal, isso vai ter um prejuízo para mim. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, é melhor você não comer por causa da consciência.
Mas não é da sua consciência, é da consciência do outro. Porque existe um elemento aqui agora de testemunho envolvido, em que o fato de você, sabendo disso, participar dessa mesa e dessa refeição, expõe você a um julgamento e uma avaliação das outras pessoas envolvidas, que pode prejudicar o seu testemunho do Evangelho. Paulo, mesmo diante dessa situação aparentemente simples, mas naquele contexto altamente complexo, imagina você ir à casa de uma pessoa e aí a comida, tem toda essa complexidade envolvida da origem disso, de comer, de não comer. Paulo está orientando essas pessoas e dizendo que o fator determinante que servirá como crivo da sua postura e da sua decisão deve ser o amor às pessoas. Ele diz, inclusive nos versos 21 e 22, que se aquela mesa é uma mesa manifestamente dedicada a práticas malignas, ele chama de mesa dos demônios, e cálice dos demônios, ele diz, é melhor que você não participe, porque como é que você pode participar do cálice do Senhor e da mesa do Senhor, mas participar ao mesmo tempo de uma mesa e de um cálice dedicado a falsos deuses, ao maligno? Ele fala de um Deus que tem ciúme dos que são seus. Um Deus que nos comprou com o sangue do seu Filho, e agora nós, portanto, pertencemos a Ele. Nossa vida não é nossa mais, o nosso corpo não é nosso mais, mas pertence ao Senhor. Então, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, mesmo as coisas pequenas, como comer e beber, importam. Importam tanto que você pode comer e beber para a glória de Deus, ou não. Mas ele diz que o critério é esse. É o amor ao próximo e a capacidade, o potencial do seu testemunho nessas diferentes situações, e é isso que deve te dar o discernimento entre uma situação ou outra. Ou seja, embora nós devamos sempre estar dispostos a nos sentar à mesa com todas as pessoas, como Jesus fez com aqueles que estavam longe de Deus, ele sentou-se à mesa com eles, comeu e bebeu com eles. A gente mencionou ao longo desse mês vários momentos em que Jesus esteve na casa de pecadores, e pecadores daqueles que eram assim manifestamente pecadores, diante de toda a sociedade. Nós também devemos ter essa disposição, mas ainda assim precisa haver uma postura, é o que Paulo está orientando, precisa haver uma postura da nossa parte que revele a diferença. Nós estamos juntos, nós estamos à mesa juntos, mas nós talvez tenhamos aqui alguns limites que não podem ser ultrapassados. E eu creio que é nesse cenário, nesse contexto, que o verso 31 aparece na conclusão desse capítulo, para nos ensinar isso. Que tudo o que nós fazemos como discípulos de Jesus, das coisas mais simples, como comer e beber, embora naquele contexto isso nem fosse tão simples assim, como a gente está vendo, havia marcadores culturais, identitários, religiosos importantes, envolvendo a prática do que você come e bebe, e de como você come e bebe, e de com quem você come e bebe. Mas mesmo as coisas mais simples da vida, até as mais complexas, e é por isso que Paulo inclui todas as coisas, ou qualquer outra coisa, né? Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E isso significa, queridos, para nós hoje, trazendo essa conversa para o nosso tema e para a nossa realidade, que a nossa vida cotidiana, das coisas mais simples às mais complexas, das rotinas mais básicas dentro das nossas casas, da preparação de uma refeição, da nossa postura à mesa uns com os outros, das atividades domésticas outras, até aquelas decisões mais complexas e importantes e que repercutem na nossa carreira, no nosso trabalho, nos sonhos e planos que nós temos para a nossa vida, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Tudo isso pode ser vivido a partir de uma postura que glorifica a Deus ou não. Que as nossas decisões determinarão essa distinção. Mas de que maneira isso acontece? De que maneira eu vivo a minha vida cotidiana de modo a glorificar a Deus, e de que maneira eu vivo essa vida sem glorificá-lo? O que é que marca essa distinção? O que é que faz com que a minha forma de viver dentro da minha própria casa, mesmo nas minhas rotinas à mesa, em família, com amigos, seja para a glória de Deus ou não? No verso seguinte, Paulo me parece que vai explicar isso melhor, e ele parece explicar aqui que comer e beber para a glória de Deus
especialmente quando você está diante de pessoas que não andam com Jesus ainda, que não conhecem Jesus ainda, significa não se tornar motivo de tropeço para essas pessoas. Olha só o verso 32. Depois de dizer, façam tudo, quer comer, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus, ele diz, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ele está falando com judeus e com gregos. Ele está falando dessa igreja multiétnica. Ele está falando dessa igreja onde essas pessoas de diferentes origens, tradições e práticas estão juntas, fazendo parte de uma mesma comunidade. Ele está dizendo, vai ter momento em que você, grego, vai querer agir de uma determinada maneira, mas isso pode virar um motivo de tropeço para o seu irmão que é judeu. Vai ter um momento, você que é judeu, em que você vai ter a tendência de agir de uma determinada maneira, e isso pode ser um motivo de tropeço para o seu irmão que é grego. Então, priorizem uns aos outros, priorizem, na verdade, o bem do outro acima do seu, e acima daquilo que é mais conveniente, confortável e até tradicional para você. É o que ele diz no verso seguinte, no verso 33. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Percebe? A motivação de Paulo era o outro, era o bem do outro e a salvação do outro. Paulo vivia pela missão, Paulo vivia pela vocação. Então, pouco importava a preferência dele, desde que o seu testemunho fosse eficaz. Então, quando ele sentava à mesa para comer, ele não se preocupava tanto em comer aquilo que era melhor para ele, mais conveniente a ele, ou mais adequado, inclusive às suas origens e práticas. Ele se preocupava muito mais em quem eram as pessoas que estavam ao redor dele e como a postura dele à mesa com elas tornaria Jesus conhecido de forma mais efetiva. Ele está mostrando que até nas coisas simples, como o que eu como com quem eu como, até isso eu devo fazer de modo intencional para mostrar quem é Jesus, para demonstrar o amor de Jesus. E ele conclui então com a seguinte exortação, no verso 1 do capítulo 11, que é o verso seguinte: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Percebe o contexto em que essa afirmação é muito conhecida de muitos de nós, mas ele dá essa orientação, esse mandamento nesse contexto, falando sobre comer e beber, falando sobre a mesa, falando sobre como agir quando eu estou na casa de um amigo que me convidou, mas é um amigo que não anda com Deus. E é claro que há uma diferença cultural muito grande daquela época e de hoje, de como nós vemos comida e como se via comida e bebida naquela época, e essas posturas à mesa, mas percebe que o princípio é o mesmo? Percebe que isso muda a nossa maneira de estar com outras pessoas? De nos relacionarmos com elas, de comermos com elas. Paulo está mostrando que assim como a vida dele era dedicada ao bem dos outros, a fim de que eles fossem salvos, a nossa vida, a começar da nossa casa e da nossa mesa, ou mesmo da nossa postura na casa e na mesa de outra pessoa, também deve ser vivida em prol de tornar Jesus conhecido. E é assim que nós comemos e bebemos para a glória de Deus. Nós comemos e bebemos para a glória de Deus quando comemos e bebemos como atos que não dizem respeito ao preenchimento do nosso estômago. Eu deixo de comer e beber. Quando eu ando com Jesus e me envolvo na missão de Jesus no mundo, comer e beber, até comer e beber, coisas simples como essas, deixam de ser sobre mim e passam a ser sobre o outro, percebe? Até o que eu como e bebo diz mais respeito ao outro do que a mim mesmo. Você percebe como andar com Jesus muda absolutamente tudo na nossa vida? Como isso é formação espiritual. Nós estamos nos tornando outro tipo de pessoa ao andar com Jesus. E até a nossa postura à mesa muda. Até as nossas decisões alimentares e dietéticas mudam quando a gente anda com Jesus. Porque não é sobre nós. Nós não comemos para encher o estômago, mas comemos e bebemos como um meio para revelar Jesus. Como quando aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús convidam Jesus para passar a noite ali com eles e comer com eles. E no momento em que eles estão à mesa e Jesus parte o pão e agradece e distribui, os olhos deles são abertos e eles o reconhecem. Esse é o potencial da mesa para nós.
Porque Jesus está à mesa conosco, amém? Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele está presente. Será que a gente tem se reunido à mesa em nome dele? Será que a gente tem convidado ele para estar à mesa conosco? Eu gosto muito do que o pastor Paulo Borges Júnior diz. Ele diz: a mesa não é para comer, a mesa é para repartir. Mas a gente, e aí foi muito bom a gente ter cantado hoje, e o Dinato também falou disso, orou sobre isso, né? Quando a gente fala de Jesus sendo essa água, a fonte de água viva que mata a sede, o pão que mata a nossa fome. Porque quando a gente está sedento e faminto, a gente vai para a mesa para comer. Mas quando a gente está saciado em Cristo, a gente pode ir para repartir. Né? Então vira sobre o outro, não sobre mim. Eu posso estar à mesa pensando no bem do meu irmão ou daquela pessoa que ainda não conhece Jesus e menos ansioso para satisfazer a fome do meu estômago. E eu não estou falando só sobre o ato de comer em si, mas das nossas relações e da maneira como nós tratamos as pessoas, querendo extrair algo delas em nosso favor, percebe? Isso também é fome da alma, é sede da alma. Eu quero estar com a pessoa pelo que ela pode proporcionar para mim, pelos interesses que eu tenho e que ela pode, talvez, atender e satisfazer. Isso é reflexo de uma alma com sede, com fome. Eu preciso conseguir ir para a mesa para repartir, não para comer. Então, o que está, percebe, quando a gente anda assim, vive assim, o que está sobre a mesa e quem está à mesa tem menos a ver comigo e as minhas preferências e tem muito mais a ver com Jesus e com a missão dele. E aí, quando eu tenho essa disposição, isso influencia quem eu convido para estar à mesa comigo e o que eu coloco sobre a mesa para repartir. Para a gente fechar hoje essa conversa sobre a casa, eu queria, então, à luz dessa ideia, eu peço que você continue mastigando ela, já que o assunto é comida, né? Vai mastigando aí, ruminando, refletindo sobre como viver, como comer, beber, viver para a glória de Deus, à medida que a gente conversa sobre algumas etapas que a gente vai ter que superar para colocar isso em prática, tá bom? E aí eu quero ser bem, assim, autêntico e honesto com você, tanto em relação às coisas boas e também em relação aos desafios que envolvidos na tarefa, na prática de abrirmos a nossa casa para as pessoas. A gente vai falar sobre a necessidade de abrirmos a nossa casa, o desconforto de abrirmos a nossa casa, a habitualidade em que devemos abrir a nossa casa, o limite dessa abertura e também o potencial dela, tá bom? E eu prometo que eu vou tentar ser breve. Vamos para a necessidade. Depois de ouvir essas mensagens, se você não ouviu todas, ouça lá no nosso podcast ou no YouTube. Foi um mês muito abençoado aqui na nossa igreja, o mês de abril. Mas há um risco de a gente imaginar que a gente tem que abrir a nossa casa porque tem que abrir a casa. Porque isso é uma obrigação, é um mandamento e é a missão que Jesus nos confiou. Então, agora, mesmo sem eu querer e precisar, de fato, eu vou fazer porque eu sou obrigado, né? Queridos, bastaria Jesus mandar e a gente teria que fazer mesmo, né? A verdade é essa, Ele é Senhor, a gente não é, então a gente só obedece. Mas é mais do que isso e é melhor do que isso. Na verdade, nós não abrimos a casa e colocamos a mesa para outras pessoas apenas porque há uma missão, também porque isso é uma missão. Mas nós fazemos isso também porque nós precisamos disso. Nós somos criados por Deus para o relacionamento. Nós somos feitos assim. E uma das coisas, um dos detalhes, a gente poderia ir lá para Gênesis e explorar a criação e a imagem de Deus, e o homem e a mulher, e várias coisas, mas a gente não tem tempo. Mas uma das coisas que aponta para essa necessidade que nós temos de relacionamento é justamente o ato de nos alimentarmos. Já parou para pensar nisso? Quando a gente come, isso revela a nossa dependência de Deus, porque a gente come coisas que foi Ele que criou. Nossa dependência uns dos outros, porque geralmente, a menos que você seja um produtor rural e produza absolutamente tudo que você consome, né? Geralmente a gente compra coisas que outras pessoas cultivaram ou produziram, certo? E que percorreram um longo caminho até chegar à mesa da sua casa. Então, nós dependemos de Deus, nós dependemos uns dos outros para nos alimentar, e nós dependemos da criação. A gente destruir tudo que Deus fez aí no planeta, uma hora não tem mais o que consumir, né? A gente depende da criação.
E comer e beber para a glória de Deus envolve isso também. Entender que nós fomos criados para a glória de Deus, e quando Ele nos criou para a glória dEle, Ele nos criou como seres que comem e bebem, e precisam disso, dependem disso. E esse ato demonstra a nossa interdependência. Comer e beber é mais do que encher o tanque de combustível para continuar rodando, né? O Justin Earley, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas ele é autor do livro A Regra Comum, que infelizmente ainda não foi traduzido para o português, mas que, se você lê em inglês, eu recomendo que você leia. Ele afirma o seguinte: o fato de termos sido criados para comer diz muito sobre quem somos e sobre quem Deus é. Não somos apenas corpos famintos ou máquinas que precisam de combustível. Somos almas famintas. Somos pessoas que anseiam pela companhia e pelos prazeres da mesa. Isso é maravilhoso, nós precisamos disso. Deus nos fez assim. Deus nos fez nessa relação de dependência em relação a Ele, em relação aos outros, em relação à criação. Nós somos almas que têm fome. Então, abrir a sua casa e pôr a mesa não é só por uma responsabilidade com a missão, mas é por uma necessidade que você tem e que as pessoas com quem você convive têm também. Agora, há um desconforto, e a gente precisa encarar ele, ser sincero em relação a ele. Há um desconforto. É claro que a experiência de abrir a casa, especialmente para pessoas desconhecidas, para pessoas que talvez tenham valores e práticas diferentes dos seus, isso será desconfortável. E aí eu queria contar um pouquinho da história do Francis Schaeffer, que é um autor bem conhecido aqui no Brasil, publicou vários livros, A Verdadeira Espiritualidade, por exemplo, um livro maravilhoso. Mas o Francis Schaeffer era um pastor presbiteriano, teólogo, já de uma boa reputação. E depois de muitos anos de ministério, ele entrou numa crise porque ele reconheceu na sua própria vida e na vida da sua igreja uma contradição. E a contradição era a seguinte: embora ele falasse muito do amor de Deus pelos perdidos, ele não via na sua vida e na vida dos membros da sua igreja uma disposição real de amar aqueles que eram diferentes. E isso deixou ele numa certa crise, e ele foi resolver essa crise com Deus e fazendo ajustes na sua vida. Nesse processo, ele e a sua esposa, Edith, se mudaram para a Suíça, e no ano de 1955 eles abriram o L'Abri. L'Abri significa o abrigo. E o que era o L'Abri? Eles abriram, basicamente, começou assim, eles decidiram abrir a sua casa para receber estudantes, pessoas que precisavam de moradia, que estavam principalmente em busca de respostas para a fé, para a espiritualidade. Eles tinham perguntas sobre Deus, sobre o mundo, e então eles os hospedavam e deixavam que eles morassem na sua casa por um tempo para terem esse diálogo com eles. E a partir dessa experiência na Suíça, outras unidades do L'Abri foram abertas na Inglaterra, na Holanda, na Suíça é essa, né? No Canadá, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, e isso chegou ao Brasil no ano de 2008, lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, tem uma unidade do L'Abri Brasil. O L'Abri é um centro de estudos hoje que combina vida em comunidade, hospitalidade, reflexão cristã. Você pode entrar no site dele e se inscrever para um programa para passar um período hospedado lá na casa. Você vai lavar a louça, você vai limpar o chão, você vai ajudar a cozinhar e você vai ter momentos ali de palestras, de comunhão, de conferências, de mesa e reuniões. É uma proposta maravilhosa. E a gente olha para isso e diz, puxa, que coisa linda, né? Coisa maravilhosa, que visão maravilhosa esse casal teve, que projeto maravilhoso de hospitalidade. A gente acha isso lindo, mas olha só como ele descreve o L'Abri, a experiência do início do L'Abri, no livro Cristianismo Revolucionário. Nos 3 primeiros anos de L'Abri, todos os nossos presentes de casamento foram destruídos. Nossos lençóis rasgados, nossos tapetes furados por cigarros. Na verdade, de certa feita, quase que uma cortina toda se queimou por culpa de alguém que estava fumando na nossa sala. Negros sentaram-se à nossa mesa, orientais sentaram-se à nossa mesa, todo mundo sentou-se à nossa mesa, e não poderia ter sido de outra maneira. Drogas foram trazidas à nossa moradia. E aí a conclusão dele é a seguinte: veja, você não precisa de um grande programa, não tem que convencer o conselho da sua igreja nem a sua diretoria. Tudo o que tem a fazer é abrir a sua casa e começar. E aí eu pergunto, quem está pronto, depois dessa descrição,
para abrir a sua casa e começar a viver a hospitalidade. Queridos, a gente não está aqui para romantizar a hospitalidade cristã, porque a gente não está falando sobre entretenimento. Hospitalidade e entretenimento são coisas completamente diferentes. Entretenimento é um evento. Você marca e tem a sua lista de convidados. Só entra quem você quiser. Mas a hospitalidade como missão que Jesus nos convida a praticar é outra coisa. E numa mensagem anterior nessa série, a única que eu preguei 2 semanas atrás, eu perguntei se você estava disposto a perder a sua casa para Jesus. Porque a gente fala de perder a vida para Jesus e todo mundo diz, eu quero perder minha vida para Jesus, morrer para mim mesmo, né? Viver para Ele e tal. Mas aí vamos trazer então para a prática. Então a sua casa, vamos começar com a casa? Vamos começar com a casa. Você está disposto a perder sua casa para Jesus? Perder seus lençóis para Jesus, perder sua porcelana para Jesus, perder seus pratos para Jesus, perder sua geladeira para Jesus. Fica um pouquinho mais desafiador, parece, né? Quando a gente traz para esse nível de proximidade, de realidade. Por isso, a minha pergunta era literal, não era retórica. A gente precisa responder e decidir se a gente está disposto a perder a nossa casa para Jesus. A hospitalidade também, essa abertura da casa, precisa se tornar algo habitual para nós. Esse terceiro aspecto é o da habitualidade. Porque, como eu disse, a hospitalidade é diferente de entretenimento. E o entretenimento é eventual, mas a hospitalidade é habitual. É um estilo de vida. Nós podemos começar onde nós estamos, tá bom? E uma boa maneira de começar, talvez seja, para alguns, o simples hábito de ter uma refeição em família por dia. Trocar pelo menos uma refeição que você faz sempre sozinho para poder fazer com outras pessoas. Se você mora sozinho, se reunir com alguém para pelo menos uma refeição. Amigos, vizinhos. O Justin, no livro, também diz o seguinte, o hábito de uma refeição por dia com outras pessoas é uma forma de recolocar a mesa no centro de quem somos e de organizar nosso dia em torno do tipo de pessoa que fomos criados para ser. Seres humanos dependentes e comunitários. Nós fomos criados para isso, para viver reconhecendo a nossa dependência. Quando a gente tenta ser independente, autossuficiente, a gente começa a viver em outro ritmo, muito mais acelerado, e até na comida, na forma como a gente se alimenta, isso se reflete. Porque tudo é sobre mim, é sobre a minha agenda, é sobre o meu trabalho, são os meus objetivos, é a minha rotina. Então, até comer, às vezes, vira algo que a gente faz só como abastecer o tanque do carro. Eu pego alguma coisa, eu vou comendo no carro, eu não paro para almoçar, eu engulo alguma coisa na frente do computador, a gente janta em frente à televisão e botando os meninos lá e tal, e foi. E ele diz, um bom lugar para começar é na família, com pelo menos uma refeição em família. Isso significa fazer da mesa o centro gravitacional do lar e da vida em família. Em muitas casas, a televisão ocupa o centro gravitacional do lar, certo? Tipicamente é assim, você entra na sala de estar e aí tudo aponta para a televisão, né? Os móveis estão arranjados perfeitamente, de modo que você tem o melhor ângulo possível para visualizar ali e tal. E assim, não é pecado, tá? Você tem uma televisão na sua sala de estar, mas eu só estou dizendo como isso, às vezes, implicitamente nos molda e nos forma. Porque aquilo que recebe a nossa atenção, aquilo que nós contemplamos, muda quem nós somos, forma quem nós somos, ou deforma também. E não é por acaso que nós somos uma geração moldada pela mídia, pelas telas, pelos influenciadores, porque é a eles que nós temos devotado a nossa atenção. Mas o que aconteceria nas nossas casas se, em lugar da televisão, ou das telas, ou do celular, a mesa ocupasse esse espaço? E pelo menos uma vez por dia, uma refeição por dia, nós nos sentássemos livres de telas e distrações, juntos à mesa. Esse pode ser um começo para a sua casa se tornar esse lugar de hospitalidade para outros. A gente precisa criar espaço para isso, precisa criar espaço na agenda, precisa se reorganizar, e isso pode afetar, inclusive, a nossa vida como igreja. A gente tem tentado, desde o início da Vértice, ser uma igreja, e não é fácil, mas a gente tem se esforçado muito para ser uma igreja simples, uma igreja sem ativismo, com poucas programações, e você viu quantas a gente avisou hoje, né? Mas é uma para cada faixa etária, uma para cada nicho, e a gente tenta não ficar inventando muitas coisas, a gente tem muito o que melhorar nisso ainda, porque a gente não quer que um ativismo religioso na própria igreja roube você do seu lar.
e prive você da oportunidade de receber pessoas na sua casa, vizinhos, amigos do trabalho. O Francis Schaeffer diz isso no livro também, olha só, e é uma crítica principalmente à igreja e aos líderes. Ele diz, você pode deixar de ter tantas reuniões sem significado em sua igreja. Amém, eu vou tentar chegar lá, mas eu acho todas as nossas reuniões muito significativas. Assim, os oficiais e os membros da igreja poderão passar mais tempo com seus lares abertos aos demais integrantes da sociedade. Olha só, faça menos reuniões na igreja. Difícil, né? Achar um livro de um pastor dizendo isso, né? Faça menos reuniões na igreja para ter mais tempo para fazer reuniões na sua casa e chamar os seus amigos e os vizinhos e aqueles que não conhecem a Cristo. Essa habitualidade, como tudo na caminhada de um discípulo de Jesus, vai requerer uma reorganização da nossa vida. Mas a gente precisa, como diz também o Justin, transformar a mesa no centro gravitacional do amor ao próximo. Ela precisa ser o centro gravitacional da nossa vida em família para que ela seja o centro gravitacional do amor ao próximo. Talvez você esteja se convencendo disso à medida que eu falo e tendo ouvido todas as mensagens desse mês, mas ainda haja um receio no seu coração. Eu entendo, há no meu também. Perguntando assim, qual é o limite disso? Até onde ir? Vou abrir assim, indiscriminadamente? E, de fato, nem todos nós podemos fazer o que o Francis Schaeffer e a sua esposa fizeram, né? Seja por condições econômicas, seja pela estação de vida, ou talvez até porque a gente não chegou lá ainda, né? No mesmo nível de maturidade espiritual que eles. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa, não é verdade? Todos nós podemos começar por algum lugar. E ele diz também no livro dele, o Francis Schaeffer, cada cristão, cada unidade familiar, deveria ver que, e aí essa frase para mim é linda, a abertura compassiva do lar. Abrir seu lar com compaixão, ou por compaixão, é parte da sua responsabilidade cristã, que deveria ser praticada até o limite da sua capacidade. Deus nunca pede para a gente aquilo que a gente não tem para dar, aquilo que a gente não pode fazer. Mas a gente deveria praticar isso até o limite da nossa capacidade. Ele diz, às vezes uma família pode fazer mais, às vezes uma família pode fazer menos. Não deve haver desculpa, entretanto, para não se fazer nada ou fazer pouco. Comece onde você está, querido. Quem sabe com uma refeição diária em família. E aí, daqui a pouco, quem sabe a sua família pode incluir uma pessoa que não tem família aqui perto. De repente, uma família da igreja que você conheceu e está chegando agora, não se integrou muito bem ainda, talvez se mudou de uma outra cidade para cá e não tem um convívio social ainda em Brasília, não fez amigos. Brasília não é uma cidade muito fácil de se fazer novos amigos, né? Quem sabe vocês podem fazer isso. E aí, quem sabe, depois de fazer isso, você pode convidar alguém que está longe de Deus, lá no seu trabalho ou na sua vizinhança, e trazer essa pessoa também para a mesa, com alguma habitualidade na sua casa. E daí em diante, só veja para onde Deus vai levar isso. O que Ele pode fazer na sua casa, o que Ele pode fazer e quem mais Ele vai trazer para a sua mesa. Amém? O potencial é incrível. Se nós vivermos essa prática do reino de Deus um passo de cada vez, começaremos a ver a nossa mesa se tornando um lugar de redenção e formação. Salvação de pessoas e crescimento, maturidade para nós e para elas. Ele diz assim também, o Justin, no livro A Regra Comum, sua casa não é apenas um lugar onde você passa muito tempo, é um lugar de formação. Por isso, gerações de cristãos descreveram o lar como uma escola de amor. O lar é onde somos primeiro apresentados à ideia de que o objetivo fundamental da vida é amarmos uns aos outros. E a mesa está no cerne dessa formação. Nós podemos transformar a nossa casa e a nossa mesa nesse lugar, queridos. Nossa casa, o nosso lar, nossos relacionamentos familiares precisam ser essa escola onde os nossos filhos aprendem o que é amar as pessoas. A partir do exemplo dos pais, a partir do convívio familiar, e então outras pessoas sendo também trazidas e incluídas para aprenderem a amar como Jesus dentro dos nossos lares. Muitas pessoas hoje que estão longe de Deus e talvez até afirmam nem crer nele, não é porque elas têm ótimos argumentos intelectuais para o ateísmo,
Alguns têm, mas muitos se afirmam dessa maneira e preferem não ter contato com Deus e com a igreja por causa da grave e enorme distância entre o nosso discurso para essas pessoas e a realidade das nossas casas. O que elas veem nos nossos casamentos, o que elas veem na forma como tratamos os nossos filhos, a forma como nós tratamos os nossos colegas de trabalho. E se essa é a barreira, nós só vamos quebrar essa barreira com outro tipo de presença. Com a presença de Deus em nós e nos lugares onde nós estamos, amém? Nessa cultura de solidão terrível em que as pessoas se encontram, eu e você podemos iluminar os ambientes onde nós estamos com a presença de Jesus. Uma mesa redimida que convida quem está de fora para dentro. O C.S. Lewis, falando a respeito de Deus, ele diz assim: Ele age em nós de todas as maneiras, mas acima de tudo, Ele age em nós por intermédio uns dos outros. E geralmente são aqueles que conhecem a Cristo que o levam aos outros. Você conhece a Cristo? Glória a Deus, graças a Deus. Você tem o privilégio de levá-lo a quem ainda não o conhece. E o melhor lugar para você fazer isso pode ser a sua casa, a sua mesa. Pode fechar os seus olhos, vamos orar? Eu sei que essa é uma proposta desafiadora e talvez no seu coração você esteja agitado, querendo viver isso, mas sem se ver capaz de fazer isso. Nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos capacite. É Ele quem nos transforma, é Ele quem nos capacita, é Ele que nos move de compaixão na direção dos perdidos. E nós queremos ser uma igreja que ama, que acolhe, que recebe, que hospeda, que serve, que põe à mesa, que reparte. Não queremos viver apenas para nós mesmos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então coloque seu coração agora na presença dEle. Peça a graça dEle sobre você, peça ajuda para Ele. Coloque a sua casa, coloque os seus pratos e talheres, seus copos à disposição do reino. Coloque os seus lençóis, a sua cama. Coloque a sua vida a serviço do Rei. Ele deu a vida por nós. Ele nos chama a servir os outros, servir nossos irmãos, servir os perdidos, alcançá-los com o amor que nos alcançou. Você está disposto a perder a sua casa para Jesus? Porque quando nós abrimos a nossa casa para alguém entrar, nós estamos abrindo a nossa casa para Jesus agir. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui diante de Ti como igreja, reconhecendo, Pai, a nossa limitação, a nossa fraqueza, Senhor, a nossa dificuldade de olhar para pessoas diferentes de nós com compaixão e misericórdia, porque estamos tão autocentrados, estamos tão consumidos com as nossas coisas, com os nossos objetivos, com os nossos desejos, Senhor, com as nossas conveniências. E as nossas orações dizem tanto respeito apenas a nós, Senhor, que mal há espaço para o outro. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, desse egoísmo e dessa vida autocentrada e autossuficiente, para que sejamos capazes de abrir a casa e pôr a mesa para os outros. Senhor, para convidar aqueles que estão longe de Ti, mesmo que eles sejam diferentes de nós, mesmo que a gente tenha algum tipo de constrangimento ou dificuldade de início, mas, Pai, não permita que a gente ame mais o nosso jogo de talheres do que os perdidos. Senhor, a nossa louça do que as pessoas por quem Jesus morreu. Senhor, nós queremos abrir o coração e abrir a geladeira. Senhor, abrir o bolso, repartir, servir, amar, nos doarmos, nos entregarmos em favor das pessoas. Pai, move o nosso coração nessa direção. Faz dessa igreja uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que doa com generosidade. Uma igreja, Senhor, que põe a mesa não para comer, mas para repartir. Que as nossas casas e comunidades sejam assim, Deus. Abre a nossa vida, o nosso coração. Livra-nos do medo, Senhor. Livra-nos do medo. Que mal pode nos fazer um homem? Estamos em Cristo. Não há o que temer. Somos Teus. O Senhor nos deu a autoridade do Teu Espírito para irmos em direção ao cumprimento da vocação que o Senhor nos deu. Queremos cumprir isso, Pai, com coragem, com ousadia, com liberdade, amando,
casa aberta, mesa posta, corações abertos para amar, para servir. Move-nos, Senhor, livra-nos, Pai, em nome de Jesus, da timidez, do medo, do egoísmo, da vaidade. Queremos ser uma igreja hospitaleira, que ama como Jesus, que serve como Jesus. Queremos comer e beber para a Tua glória. Faz isso em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos.